Olá, pessoal, amigos e amigas do blog do Chicão Somavila. Eu sou Chicão Somavila, sou editor do programa O Ponto da Política, diretamente de Pinhais. Hoje, 5 de abril de 2019, sexta-feira. Ao meu lado aqui, meu amigo Evandro de Oliveira Pereira, ex-secretário de Indústria e Comércio e Turismo de Pinhais, no governo Zico. Evandro irá falar aqui sobre as ações tomadas na época. Vai fazer uma recapitulação, evidentemente, bem tranquilo, né? uma recapitulação daquilo para que as pessoas que não conhecem a história de Pinhais, a história política, elas fiquem sabendo. E ao final ele vai fazer um resumo das 5 gestões, desde João Costa até a atual Marli Paulino, né? Então a gente vai bater um papo bem descontraído, numa boa, tranquilo, não é verdade? Boa noite, verdade. Boa noite, tudo bem com você? Tranquilo? Satisfação, tudo bem? Boa noite a quem está nos assistindo, né? É uma satisfação muito grande poder colaborar, estar aqui com o meu amigo Chicão e falar um pouco do que foi essa gestão, a segunda gestão do município de Pinhais, para aqueles que não acompanharam, para aqueles que são moradores novos do município ou que naquela época não tinham idade suficiente para entender o mecanismo do município, né, de uma gestão municipal. É uma satisfação muito grande. Ok, legal, que bom. Vamos ver aqui algum... Bem, o governo Zico, a gestão foi de 97 a 2000. Mas antes eu gostaria que você me falasse o que te trouxe a Pinhais naquela época. Na verdade, o que me trouxe a Pinhais naquela época, eu sou oriundo de Curitiba, eu trabalhava não só na área política em Curitiba, mas em outros setores financeiros e tal, e me engajei na campanha de 96 do prefeito Cássio Taniguchi, não diretamente com ele, mas trabalhei com uma vereadora em Curitiba que acabou não ganhando, uma vereadora muito boa, mas que não conseguiu a eleição. Curitiba estava muito, assim, não vou dizer viciada, né, mas estava congestionada, né, para eu exercer meu trabalho. Então, eu optei por Pinhais, na época, ser um município novo, ainda é, mas era uma segunda gestão. 5 anos de idade? 5 anos de idade, né, não completos, até aquela época, né, 4 anos. E tinha um trabalho imenso a ser feito na cidade. Eu me mudei, eu vim para Curitiba, saí de Curitiba para Pinhais, de Malicuia, né, até contrariando um pouco minha esposa, que não queria sair na época, mas eu vim para conhecer, inclusive, a realidade do município. Não só para transferir títulos, não, para conhecer a realidade, ver o que essa cidade necessitava e no que eu poderia colaborar nesse desenvolvimento, né? Foi isso que me trouxe para cá. E a princípio você esteve na Secretaria de Governo, na época, né? Mas antes de responder, deixa eu ver aqui algumas pessoas que entraram aqui, Evandro. Maria Helena, nossa secretária, Marcelo Rosa Pinhais, Fábio Cristiano, um grande abraço. O Marcelo Rosa é o ouvidor do município. Valeu, então. Obrigado pela presença de vocês aí. Por favor, quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Então, a princípio, você esteve na Secretaria de Governo, exato, no governo Zico, né? Exato. Trabalhando ali com o Macilon. Com o Macilon Astarita, né? Nosso amigo também. A Secretaria de Governo, na verdade, ela é um braço direito, né, do prefeito. Ela absorve todas as outras secretarias, né, que dá diretrizes, inclusive, para o funcionamento geral da prefeitura. Então, ali, para mim, que não era especificamente da área pública, não era funcionário direto de uma área pública, foi a primeira vez, na verdade, que eu trabalhei no setor público, já foi direto na prefeitura, eu conheci a estrutura, o funcionamento de uma prefeitura, de uma gestão de uma cidade, né? Então, eu trabalhei 3 anos, praticamente, na Secretaria de Governo, também me envolvendo em outras secretarias. Eu fui membro do Conselho Municipal de Cultura, fui membro do Conselho Municipal de Saúde e, posteriormente, membro do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico de Pinhais, que nós vamos falar mais adiante.
né? Então, esses 3 anos também trabalhei na Secretaria de Assessoria de Comunicação, né? Paralelo à Secretaria de Governo. E nesses 3 anos, né, que nós ficamos ali colaborando com a Secretaria de Governo do secretário Marcilon, foi uma cancha sensacional para que eu pudesse abrir a mente e poder colocar em prática futuramente aquilo que eu achava por bem que deveria ser feito pela cidade também. Então, na sequência, e é verdade, então essa experiência que você pegou, que você adquiriu nesses 3 anos, te qualificou para assumir a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, Exato, né? Exatamente. Em que ano? Foi no último ano, então, do governo Zico que ela foi criada? Foi foi isso penúltimo para ano. você? E Deus já pode falar também sobre o CODEM, né? o Conselho de Desenvolvimento Municipal de Pinhais. Certo. Na verdade, dentro da Secretaria de Governo, eu já fazia um trabalho voltado ao fomento de novas empresas, geração de empregos, que a gente entendia que um município ele não trabalha só com verbas de governo, né? Ele tem que criar, ele tem que ser autossustentável. Eu acho que o principal objetivo daquela gestão foi tentar tornar esse objetivo uma realidade, né? O município de Pinhais ter essa identidade, né? Não ser mais confundido com o bairro de Curitiba, alguma coisa assim, ter essa identidade. Ou com São José dos Pinhais. São José dos Pinhais, né? O pessoal confundia, mora em Pinhais, São José? Não, é Pinhais. Então, era um trabalho muito grande, para um município novo, a gente poder fazer tudo isso. E, principalmente, fazer com que não se tornasse uma cidade dormitório. Isso é muito importante que se diga, porque até então, até por esse desconhecimento de algumas pessoas, Pinhais se tornou um município dormitório. Era tido como um município dormitório. E, na verdade, era também. Porque as pessoas saíam daqui para trabalhar em Curitiba. Tinha emprego aqui, mas a maioria... A maioria ia para Curitiba. Qual era o nosso objetivo? Gerar emprego aqui, dentro do município, para o cidadão, não só para o cidadão pinhalense, mas também para quem estivesse, né, necessitando, a geração de emprego para todo mundo. E como que a gente iria fazer isso, né? Qual que era a ideia, o foco disso aí? Trazer empresas para cá. Para trazer essas empresas com a concorrência que a gente tinha de toda a região metropolitana, São José dos Pinhais, Colombo, Curitiba, principalmente, a gente tinha que desenvolver alguma coisa, ter uma ideia que diferenciasse um pouco, né? Algum atrativo. E nós fizemos, na época, os incentivos fiscais. Então, eu já trabalhava nessa linha de fomento, de trazer novas empresas. Eu, na verdade, atendia muitos empresários dentro da prefeitura, né, fazendo essa peneira, digamos, para que a coisa fosse tocada adiante. Eu já tinha uma experiência, tenho uma experiência no ramo imobiliário, então eu tentava tabelar com algumas imobiliárias de Curitiba a viabilização de espaços dentro do município de Pinhais, barracões, galpões, reformas, terrenos, interessante. para que essas empresas se constituíssem aqui, né, se instalassem aqui dentro do município. E gerasse emprego e renda. E impostos, né? Impostos, aí que eu queria chegar, porque para trazer essas empresas para cá foi necessário reduzir, foi necessário competir com os outros municípios, principalmente com Curitiba. Então nós reduzimos as taxas, né, os impostos do ISS, principalmente, e demos alguns benefícios de incentivo, né, para a instalação dessas empresas aqui. Graças a Deus, tivemos sucesso. E a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, ela foi criada nessa base. A gente sentiu a necessidade de criar uma secretaria, porque até então era uma coisa meio vaga. Era a Secretaria de Governo que matava no peito essa intermediação e... Sobrecarregado, que já era sobrecarregado, sobrecarregava mais ainda. Então foi criada essa Secretaria de Governo, de Indústria, Comércio e Turismo, justamente para poder dar conta dessa demanda, que graças a Deus deu certo. Legal, foi um pontapé inicial, foi muito bom. Muito bacana a tua explanação, muito interessante, né? Principalmente, como você falou, aqueles munícipes mais novos, sim, aqueles que nasceram aí, aqueles que estão aí com 18, 15, sim, 20 anos, aí não sabe talvez de toda essa história. Nós estamos falando de 22 anos atrás do início da gestão. Quando a gestão encerrou, são 19 anos. Hoje você mora em Curitiba. Em qual bairro você morava
aqui em Pinhais na época? E quando eu vim para Pinhais, foi em fevereiro de 97. Né? O Zico, na época, o prefeito, assumiu em janeiro de 97 e eu vim para cá logo em seguida, de Malicuia. Né? Então, onde a prefeitura, naquela época, era na Camilo de Leles, em frente à delegacia. Sei, exatamente. Era a Câmara Municipal, hoje é uma igreja universal. Exatamente. Era ali a prefeitura, e a Câmara era do lado. Né? E então eu vim trabalhar e você me perguntou onde que eu morei na Rua Europa. Na Rua Europa, em frente a um terreno abandonado enorme, abandonado não, terreno vazio, né? Que hoje está instalado o nosso terminal de transporte coletivo. Em frente. Ali na Vargem Grande. Ali não é Vargem Grande. Centro. Ali tinha um nome de Vila Esplanada, Vila Margarida, alguma coisa assim. Eu acho que mudou essa nomenclatura, porque ali é centro. Né? É a Camilo de Leles, Delegacia, Copel. Eu morava naquela região ali. E morei também, posterior a isso, ali na Pedro Elias Graciano, atrás do antigo Shopping Gralha Azul. Né? Daí, quando encerrou a gestão, eu ainda tentei dar sequência naquele projeto inicial, principalmente na questão industrial, comercial, para Pinhais. Ainda tentei vender essa ideia para o prefeito que sucedeu o Zico, mas ficou pelo caminho questões políticas, né, que não deram certo. Mas eu, hoje, vendo o município como está, eu acho que muita semente que foi plantada lá atrás trouxe esse resultado, esse desenvolvimento. Né? Ok, ótimo. Vamos ver quem mais está participando aqui. Jerry Barros, Fábio Cristiano. Jerry Barros, boa noite, Jerry. Está sempre conosco aí, obrigado pela participação. Tânia Pastorello, lá de Foz do Iguaçu. Boa noite, obrigado pela presença, Tânia. Fábio Cristiano, para termos conhecimento e até vermos a evolução do município, qual era o orçamento do município nesta época que o senhor foi secretário? Se você lembrar, é possível, né? É uma pergunta bastante provocativa. Mas eu não tenho esses dados, né? É bastante difícil, né, para você lembrar um orçamento de... por exemplo, Curitiba. Qual que é o orçamento de Curitiba de 1997? Exato. E também, mais uma coisa, não era da minha área, eu não trabalhava diretamente com isso. Você era da indústria e comércio. Era mais do setor financeiro, né, do setor até da Secretaria de Governo, mas eu era apenas um assessor da Secretaria de Governo. Eu não tenho ideia, né, de valor assim, para expressar em reais. É muito difícil. Jerry Barros, parabéns. Isto sim é um verdadeiro secretário de governo. Faz falta. Ele era, na verdade, ele trabalhou na Secretaria de Governo e o secretário era o Macilon Astarita. E ele assumiu, o Evandro de Oliveira Pereira, que está aqui, ele assumiu a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. Foi o primeiro secretário de Pinhais nesse sentido, né? Mas legal, então. Então, vamos passar aqui, vamos subir ali. Pois é, então nós vamos... fiz algumas anotações, queria que você falasse um pouco sobre alguns objetivos iniciais da gestão Zico, porque o município ele estava praticamente recém-desmembrado do município de Piraquara, né? Foi criado o município dia 20 de março de 1992, né? E qual que é a proposta, ou as propostas, digamos assim, mais perseguidas pela gestão em relação à cidade de Pinhais? Não as obras, mas a cidade, o nome, etc. Qual que aí entra mais ou menos naquilo que eu falei agora há pouco. No meu ponto de vista, né, isso é uma opinião pessoal, mas eu acho que quem trabalhou naquela época concorda com isso, que o principal objetivo, ou o principal desafio, né, não vou nem colocar como objetivo, mas um desafio, era dar uma identidade para o município de Pinhais. Pinhais era um bebê, digamos assim, tinha acabado de ser emancipado de Piraquara, com alguns, eu chamo de vícios de gestão. Né? Então, você vem do município com parte do teu quadro funcional que trabalhava em Piraquara, né, para fazer parte de uma estrutura de um município novo. Né? Quando o Zico assumiu,
porque a primeira gestão do João Costa, eu acho muito importante também a gente falar, quando a gente fala isso mais adiante. Mais adiante eu ele preparei pegou, umas perguntas aí sobre ele pegou e fez a espinha dorsal, a equipe fez uma espinha dorsal, era um quebra-cabeça, né? Juntaram as peças e fez uma espinha dorsal para que a gente pudesse fazer um corpo em cima disso. Então eu acredito que o principal desafio, objetivo do município, da gestão Zico, naquela época, pelo menos no meu modo de ver, era justamente dar essa identidade ao município de Pinhais. Desvinculá-lo de nomes assim, de bairro de Curitiba, ou de São José dos Pinhais, ou cidade dormitório, coisas pejorativas até para o município. Era, na verdade, essas iniciativas iniciais, evidentemente, né, os objetivos iniciais, era criar uma identidade própria para o município. Né? Fazê-lo, torná-lo autossustentável. Né? Era um dos objetivos. Legal, vamos ver aqui, tem mais aqui. É que, ó, até eu sempre falo durante as lives que, às vezes, o convidado está falando e eu estou olhando aqui, é que eu tenho que controlar, você viu, são três quadros aqui que eu tenho que controlar. E eu estou de ouvido ali, mas eu tenho que ficar, não é um desrespeito de forma nenhuma, uma desatenção ao convidado, né? E nem espectador. Exatamente. Bem, Evandro, eu fiz aqui um esboço, né? Por exemplo, as realizações conjuntas com a iniciativa privada ou não, ou com iniciativa junto ao governo estadual, alguma coisa. O que você poderia destacar, por exemplo? O que você poderia destacar aí? Olha, tem muita coisa, né, Chicão? Eu, puxando pela memória, porque, como a gente falou agora há pouco, faz 22 anos, né? 20 anos, na média. Mas coisas que marcaram a gestão, que poucas pessoas remetem, né, essas obras, ou essas inaugurações, ou essas ações à gestão Zico, né? Ficou uma coisa meio perdida no tempo, mas é bom frisar para quem não conhece. Né? Vamos falar do autódromo. Não foi inaugurado na gestão do Zico, o autódromo já existia, né, antes até da criação do município. Ele foi fundado pelo... Flávio, né? Doutor Flávio Chagas, em 1965. 65. Isso. Mas o que aconteceu? O autódromo, ele teve falando especificamente do autódromo, eu vou entrar em outras questões. Né? O autódromo é o mais antigo, então só para dar um início nisso tudo. Não foi criado, lógico, na gestão do Zico, mas foi dado um incentivo que aí, a partir daquela gestão, a partir do que foi feito, dos incentivos mesmo que foram dados para a realização de grandes eventos dentro do autódromo, que elevou-se. Aí veio categorias de Stock Car, Fórmula Truck, tudo. O autódromo estava meio às moscas, né? Para fazer a verdade, ele estava meio abandonado. Então, foi uma das coisas que aconteceram naquela época. Mas isso não faz parte diretamente da gestão. Foi apenas umas ideias, né, de que a coisa tocasse adiante. Inclusive, na reinauguração, se é que a gente pode falar assim, veio o Nelson Piquet, né? Esteve aqui presente no autódromo, Nelson Piquet, mais uma comitiva, mais alguns pilotos famosos. Eu lembro pessoal dessa, da imprensa. Isso foi bastante importante, foi bem no início da gestão do Zico, e que já mostrou que a gente queria trazer uma coisa para nós, uma identidade, mesmo com o autódromo recebendo o nome de Autódromo Internacional de Curitiba. Nós frisávamos isso em entrevistas e tudo, que era autódromo de Pinhais, em Pinhais, né? Autódromo Internacional de Pinhais. Que nem o aeroporto de São José dos Pinhais, aeroporto de Curitiba. Curitiba, não é. Mas agora vamos para aquilo que efetivamente a Prefeitura desenvolveu nessa gestão, né, de 4 anos, aí, de 97 até 2000. Uma coisa muito importante que hoje está em voga, né, que infelizmente, né, esse mundo que a gente vive hoje, de violência e tudo, hoje está muito, assim, no assunto, em pauta, a violência contra a mulher. Né? Infelizmente, isso existe, infelizmente mesmo, né? Mas ainda bem que existem leis também para o feminicídio está aumentando muito. E eu estou falando coisa de 20 anos atrás, foi inaugurado em Pinhais, foi criado em Pinhais a Delegacia da Mulher. Né? Não havia, tinha a Delegacia Polícia Civil ali, e que as mulheres que sofriam violência doméstica não tinham dentro do município. E essa delegacia atuava com as condições que tinha
para a época, né? Para a época. 22 exatamente. Não tinha esse boom da informática, não existia rede social, então era outro mundo. Né? A cultura, mundo. Inclusive, era um pouco mais atrasada em relação a isso. Com certeza, né? Era mais atrasada. Na gestão do Zico também, teve muita coisa, né, para a gente pautar. Eu estou indo para aquelas assim que eu lembro, que a memória está mais fresca. Mas, por exemplo, o terminal de transporte coletivo do município é um dos maiores de Curitiba e região metropolitana. O terminal de Pinhais, que faz toda essa integração com outros municípios. Isso foi na gestão do Zico. Eu não me lembro certamente o ano, mas eu acredito que tenha sido em 98 ou 99, uma coisa assim, que foi construído o terminal de transporte coletivo de Pinhais. Foi transferido, né, daquela área ali da Vila Autódromo para onde é hoje, ali na Rio Europa e tal. A faculdade, a FAP, ela foi criada dentro da gestão do Zico. Era com esse mesmo nome? Não, era a Faculdade São Judas Tadeu. São Judas Tadeu. E hoje, eu não sei se ainda está com razão social disso, com esse nome, né? Mas a faculdade foi na gestão do Zico, bastante importante isso. Um negócio bem legal que aconteceu também, né, nessa gestão foi a criação do Expo Trade. Inclusive, eu atendi esse pessoal que veio, né, para a instalação do Expo Trade e tal, enfim, para fazer o que é hoje, criar aquilo. Que é hoje, que na verdade, eu não sei se ainda mas era o maior palco de eventos do sul do Brasil, né? Centro de exposição. Né? Só perdia, se não me engano, para o IMB em São Paulo, né? em termos de Brasil. Em termos de Brasil. Né? Do sul do Brasil, era o maior. Eu não sei se ainda mas ele tinha esse diferencial. Né? E nessa época aí da inauguração do Expo Trade foi criada uma festa das tradições de Pinhais. Né? Foram 10 dias de música, Gaúcho da Fronteira, Banda Eva, o que havia no auge, para atrair o povo. Eu vou fazer. Eu estava lá um dia numa festa e estava o pessoal que praticava esporte aqui, estava o meu amigo, que já faleceu, que deu o Joel Vilela. Sim. O Gaúcho da Fronteira, quando ele viu o Gaúcho da Fronteira lá, o Gaúcho, por Deus! O Gaúcho da Fronteira ergueu ele na barriga. É uma coisa hilária, bacana, legal. Né? E o Vilela também era uma figura muito legal. Essa aí foi bem lembrada. Muito legal. Inclusive, eu fiquei incumbido na época, porque era uma coisa nova. Eu ainda estava dentro da Secretaria de Governo. A gente jogava nas 11, para falar a verdade. Eu não estava lá só para receber empresário ou só para fazer tal coisa. A gente jogava nas 11 mesmo. A gente tinha que correr. Era dedicado, era comprometido com a gestão. Eu me sentia na obrigação. A partir do momento que eu vim de Malicuia para o município de Pinhais, com o objetivo de trabalhar pelo município, pelos munícipes, eu não me fazia empolgado. Não me tinha esforço. Então, as missões, até que o Marcilon me passava na época, eu tentava fazer assim, da melhor forma possível. Antes de você assumir a secretaria. Bem antes, né? Lá no comecinho da gestão, né? Eu assumi a secretaria praticamente no último ano, quando ela foi criada, né? Em 99, 2000. Mas teve mais coisa interessante também. Isso, nós vamos... Deixa eu ler aqui, o Jerry Barros falou, compartilhei aqui, Chicão, convido os demais também, a entrevista está ótima. Muito obrigado, Jerry Barros. Até eu peço para o pessoal que possa dar umas likes aí e que também compartilhe, para que mais pessoas assistam, vejam, conheçam o nosso trabalho e vejam aí um pouco da história política, administrativa do nosso município. Bruno Sittman, obrigado pela presença aí, Bruno. Um grande abraço para você. Bem, no transporte público eu tinha feito também um pedido aqui, mas você falou da criação do terminal. Mas teve a integração aí também? Como é que foi isso? Isso já foi... a integração intermunicipal. Intermunicipal, né? Transporte coletivo. Antes, para você vir de Curitiba para cá, se você não viesse pelo Centenário, ali pela Afonso Camargo, se você viesse pela Jacomel, você tinha que pegar um ônibus em Curitiba, descer para pegar outro para ir em algum lugar. Não tinha essa integração direta. Você tinha que pegar um ônibus lá no terminal do Guadalupe, parar aqui, não sei aonde, para pegar fazer baldeação, andar, para pegar outro. Enfim, o terminal, seguindo a ideia da modernidade de Curitiba, do exemplo de Curitiba, né?
que foi um dos pioneiros no Brasil com esse tipo de sistema. Se não foi o pioneiro, eu acredito que sim. Pinhais agregou isso também. Foi muito importante. Foi muito importante. Era um terreno enorme que estava inutilizado, né? Parte dele servindo de pátio da Secretaria de Obras, eu acredito que eu me lembro, pista de motocross, tudo bem, mas é um terminal de ônibus daquele porte, que gerou vários empregos também, porque lá dentro do terminal também tem muito comércio. E no entorno do terminal se criou muito. O Leonardo Zen também ajudou muito, empresário participou do ramo de transporte coletivo. O Leonardo Zen foi um grande parceiro nosso na gestão. Proprietário da Expresso Azul. O proprietário da Expresso Azul. Foi um parceirão, porque nós, quando chegamos na prefeitura, um dos objetivos da prefeitura também foi a transparência, tentar fazer com que o munícipe participasse da gestão, identificar a necessidade de cada morador em cada bairro, né? Tanto que nós fizemos, né, essas ações nos bairros, né, são audiências públicas, né, para saber o que o munícipe precisava. E muitas vezes nessa questão de deslocamento, de uma coisa, né, de um bairro para outro, o Leonardo disponibilizava para nós, até eventos que foram feitos no Castelo Branco, no Parque Castelo Branco, ele disponibilizava, né, ônibus da frota dele, sem custo, para que isso fosse feito. Ele realmente foi um parceiro, né, nesse sentido, ajudou muito que a gente conseguisse entrar com essa ideia nos bairros mais distantes e tudo mais. Foi bem interessante. E algumas ações governamentais, assim, que eu falei, vou pedir para o Evandro como é que está a cabeça. Até, me desculpe se você não lembrar de alguma coisa, né? O que aconteceu, assim, o que você lembra de ações algumas que o prefeito Zico ou a prefeitura tenha feito? Já de início, assim, eu acho que uma coisa muito importante para a gente falar é a modernização, né? A gente estava engatinhando ainda numa era de informática. Estou falando de 97, né? Ali bem no início da gestão, foi criado um departamento, um CPD, né? Na época, um departamento de informática dentro do município para haver essa modernização, não só no sistema interno, né? Mas que isso facilitasse, esse sistema interno, essa modernização, a informatização, facilitasse e desembaraçasse os protocolos dos munícipes, né, dos pedidos. Para agilizar o serviço. Agilizar o serviço. Então você passava, e eu muitas vezes fazia essa peneira antes da criação da ouvidoria, que é outro marco importante da gestão Zico. Foi criada a ouvidoria municipal. O munícipe que não era atendido nos seus pedidos podia ir direto na ouvidoria. O ouvidor era o Acir Montiel. Acir Montiel. O querido, saudoso Acir Montiel. Também um grande parceiro das ideias, né, que foram propostas e desenvolvidas nessa gestão. Então, foi criada a ouvidoria, que eu acho que é um ponto muito importante da gestão Zico, para dar voz ao munícipe, para que ele tenha seu direito respeitado e atendido, principalmente. Lógico que a demanda era enorme, a dificuldade era enorme, é difícil para o cidadão em comum, eu falo como morador hoje de Curitiba, né, mas antes de vir para Pinhais também já era morador, munícipe, a gente sabe que a nossa necessidade é aquela que está no portão, que está mais visível para nós, né, que a manilha que falta é a rua de Antipó, né, ou que a da enchente, mas se você olhar o município numa visão macro, que é o que o prefeito e os secretários têm que fazer, né, é difícil, realmente difícil atender a todos, satisfazer a todos. Isso nem Jesus, né, conseguiu. Então, é muito difícil. E a montanha de processo, com essa facilitação, com essa alternativa, né, de você poder acelerar esses processos ou fazer com que o município traga realmente esses problemas, virou uma montanha de problemas. Lógico, município novo, cheio de problemas, né? Nessas audiências públicas a gente já detectava isso, né? Problemas na área de saúde, na área de segurança, na área de pavimentação, enfim, educação. E isso fez com que se tornasse um pouco mais moroso do que nós mesmos tínhamos em mente, mas foram atendidas, né? Dentro daquela limitação. Eu estou falando de ouvidoria, falando de informatização. Sim, né? Mas teve outras propostas dentro do município, que foi um plano diretor, né,
para a gente conhecer um pouco mais o município, eu fiz parte do Conselho de Urbanismo do município. Naquela época não havia drone, né? Não havia Google Maps, não tinha nada disso. Então era fotogrametria. O avião ia e pá, tirando foto, com equipamento próprio para isso. E isso eram juntados como folhas, iguais a minha colinha aqui, e ia sendo colocado um do lado do outro, um mais escuro, um mais claro, aquela uma definida, outra não muito definida. Quem trabalhava com isso na época da prefeitura, se eu não me engano, era o Firmino. Se eu não me engano, que agilizava isso, o geoprocessamento. Eu não lembro. O Firmino sempre estava envolvido. Mas a secretária na época era a Célia Yamamoto. Ah, sim, a Célia Yamamoto era a secretária do departamento. O Emílio também, né? O Emílio, que eu acho que está até hoje. Está até hoje. Eu também estava sempre ali, né? Nessa tentativa nossa nesse retrato do município, de dar cara para o município. Então era na base da aerofotogrametria. Fotogrametria. E mapas, né? Mapa que não acabava. Era o que a gente tinha em mãos para poder fazer isso. Mas eu acho que é importante também falar, você falou de ações assim, que foram significativas na prefeitura. Uma que eu acho que foi muito importante, que eu falei agora há pouco, mas não dei tanta ênfase, que eu acho que é importante falar, foram essas audiências públicas. Isso foi muito importante para a gente poder saber o anseio da população, saber aonde que era o calcanhar de Aquiles do município, aonde que estava, porque a necessidade de um bairro, Vargem Grande, é diferente do Vesópolis. O Vila Amélia é diferente do Maria Antonieta. A necessidade de cada um. Sem dúvida. Né? Em Vesópolis, naquela época, eram as enchentes. Né? Isso já vinha de quanto tempo? Né? Foram feitas obras, melhoria, mas é aquela coisa de lutar contra o vento. Na época, depois... Bem complicado. Depois, graças a Deus, deu uma ajeitada nisso, né? Mas, claro, não melhora 100%, mas já resolveu uma barbaridade. Né? Porque uma coisa é você administrar. Hoje eu falo, na época eu não tinha essa visão, hoje eu já tenho uma visão diferente daquilo que eu tinha naquele tempo. Uma coisa é você ver a obra pronta, um asfalto bonitão. Né? Uma coisa é isso. Outra coisa é você, aquilo que você não vê, você entender aquilo que você não vê, as ações, né? Para facilitação da vida do cidadão, né? Essa informatização que eu falei para desembaraçar, para agilizar, isso é uma coisa que não é palpável, não é visível. Então, muitas vezes, o munícipe, né, o cidadão, o eleitor, ele fala, pô, mas cadê a manilha aqui na frente da casa? Né? E as coisas têm que ser feitas em etapas. Né? Como eu falei, para o fomento de novas empresas, geração de empregos. O que é isso? É para trazer mais divisas para o município, para poder justamente investir nessas áreas mais carentes. Que se você depender de verbas só do governo do Estado, do governo federal, de royalties, não vai para frente. Não vai para frente. Né? Ainda mais no começo de gestão, é muito difícil. E o que mais que vocês viram ali? Por exemplo, a implantação da ouvidoria foi muito boa. Até hoje tem a ouvidoria. O Marcelo Rosa e o ouvidor. Que bom. Ele que falou agora há pouco ali, que bacana, que bacana. É muito importante. Eu acho que a ouvidoria não deveria jamais acabar, né? Eu até acharia muito estranho que não tivesse mais, né? Que é uma coisa fundamental para facilitar a vida do município, né? Uma coisa importante também para falar da gestão Zico, que eu até tinha falado há pouco, que quando eu vim para Pinhais, a sede da prefeitura era lá na Camilo de Leles, ele foi transferido para aquele prédio onde é Bigolim hoje, né? Isso, é ali. Tinha um aluguel alto, né? Mas era ali que poderia abrigar as secretarias, né? Que estavam, né, sendo criadas, o pessoal que estava... Enfim, ficou um lugar... Ele concentrou todas as secretarias ali. Menos a de obras, evidentemente. Não tinha como. Mas ele concentrou tudo. O cidadão vinha ali... E resolvia tudo por ali mesmo. Né? Eu me lembro que na época a gente recebeu muita crítica por causa do valor, porque cada um falava um valor, que custava 18, que custava 20, que custava 12. Boatos, né, que a gente sabe que acontecem, né? Isso acontece em todo lugar. Mas qual que era o objetivo? Não era ficar pagando aluguel a vida inteira, era ter uma estrutura que pudesse atender, como você bem falou, todos os anseios, né? Você ter todas as secretarias ali, a todo dispor, não ter que ficar se deslocando dentro do município, porque na época não tinha o terminal de transporte coletivo. Para quem depende de transporte coletivo, era um parto fazer essa via sacra para ir de uma secretaria para outra, para resolver um problema, às vezes.
Então foi concentrar tudo ali. Mas o objetivo principal dessa mudança para aquele prédio foi o quê? O start para uma construção de sede própria, que foi feita na gestão do Zico. Essa sede da prefeitura hoje foi inaugurada ou criada na gestão do Zico. Era para ser ali o que a Secretaria de Indústria e Comércio ou era para ser a prefeitura? Não, a prefeitura. A Secretaria de Indústria e Comércio fazia parte da prefeitura, mas era tirar todas as secretarias de onde estavam, aquele prédio da Jacomel, e transferi-los ali para 15 de outubro, acho que é o endereço. Esqueci o endereço da prefeitura. Malman. Enfim, para a sede atual. Ok. Né? Estaria ali. Legal. Vamos ver quem mais aqui. Jerry Barros, gostaria de saber de onde veio o projeto de usina de asfalto e em qual gestão? Essa eu espero que você responda no final, aonde eu tenho preparado algumas perguntas a respeito disso, ok? Valeu, Jerry. Já sai aí. Belmar Paulo Morchi, obrigado pela presença, meu caro amigo e ex-professor. E no campo ambiental, o que você lembra que ações, o que acontecia no governo Zico? Olha, foi uma sorte muito grande, né, a gente ter como secretário Jorge Grando. Eu acho que foi uma sorte muito grande, porque o Jorge Grando era ambientalista, empenhadíssimo nessas questões ambientais, né? Ele tinha uma cabeça muito boa para essas questões, ele ganhou prêmios, inclusive, em Kyoto, né? Sobre o projeto Meninos do Vime. Exato, Meninos do Vime, a limpeza dos rios, né? Enfim, o Horto Municipal, eu acho que também estava mais ou menos vinculado. Inclusive, o Horto Municipal hoje leva o nome do Jorge Grando. Do Jorge Grando. Então, foi lá que ele iniciou. Foi todo um embrião. Né? Era um banhadão. Banhadão. Naquela época, eu me lembro das conversas que eu tive com o Jorge Grando, assim, nos bastidores também já se falava na possibilidade da criação de um parque que hoje existe, né? Mas que na época era até inviável, assim, financeiramente, né? Não tinha verba para isso. Mas ele já falava de um parque ou alguma obra nesse sentido para proteção dos mananciais e tal. Eu lembro que eu vi algum jornal, alguma coisa, que como o governador era o Lércio, se eu não me engano. E falando lá com o Zico, etc., tinha uma ideia de conseguir uma verba, enfim, do exterior, para criar ali onde está aquele belo Parque das Águas, muito bonito hoje. Na época, tinha um projeto para que se fosse criado ali, evidentemente, uma área de lazer, tudo, mas uma pista 100% uma pista de atletismo, com seus 120 metros, uma coisa assim, 42.120 metros, uma coisa assim, 100% dentro de uma área, mas não foi possível, daí não foi possível, né? Belo projeto. Seria. Então teria que ser. E no campo cultural e esportivo, você lembra também de alguma coisa? Eu lembro de alguma coisa, porque eu fiz parte, né, do Conselho, né, Municipal de Cultura. Ali foi feita muita coisa, né? Eu acho que a própria criação da Lei de Incentivo à Cultura, que não existia, né, no município, isso deu um start para que vários projetos de vários artistas aqui de Pinhais, né, da nossa terra, eu falo nossa terra porque eu adotei Pinhais como minha segunda cidade. Eu vim para cá, morei aqui, eu tive uma experiência sensacional aqui, de amizades, enfim, né, foi um período que inesquecível, né, com prós e contras, mas mais prós do que contras, com certeza. Né? Então, eu me lembro que o município engatinhava nessa questão cultural. Esportiva ainda existia uma identidade, mas que foi aprimorada. Né? Mas a parte cultural, as pessoas daqui, os artistas daqui, artesãos, artistas, enfim, músicos, eles tinham que sair daqui. Eles tinham que buscar espaço em Curitiba, principalmente, né? Ou em outras cidades, outros polos. E, de repente, com essa lei do incentivo, a gente começou a ver como tinha artista bom aqui em Pinhais. Que a gente recebia projetos... Uma gama boa de artistas. Excelente. E essas pessoas, alguns se destacaram, outros, eu não sei, eu acredito que tenham pelo talento que a gente detectou, espero que tenham tocado adiante. Então foi um negócio bastante importante nessa questão cultural. A criação do coral municipal, né? Aqui falando da área cultural, das coisas que eu me lembro. Teve um seminário de cultura, eu acho que foi o primeiro seminário
De cultura. de cultura no município, né? Foi grandioso para a área, né? Para o setor, foi um negócio bem interessante. Eu participei, eu tenho fotos disso, eu participei lá também, dando umas olhadas e tal. Sim, Né? sim, então, olha, eu pensei que você tinha atuado também, né? Mas eu me lembro que teve, além desse seminário, né? As escolinhas de pintura, enfim, teve N coisas. E na área esportiva, eu me lembro que teve aquela Copa Pinhais, né, de futsal. Eu acho que foi a primeira edição realizada pela prefeitura, né? Copa Pinhais. Copa Pinhais, essa que né? tem até hoje aí, tá? Tá, então deve estar o quê? Na 22ª edição, mais ou menos? Eu acho que sim. Então, foi criado... O Bruno, se tiver o Bruno, que é do esporte, se ele tiver por aí ainda, ele pode dizer qual que é a edição da Copa Pinhais aí, né? O que mais ali que você teria? Da área, eu acho que foi a divulgação, né? A abertura de espaços, né? Para a comunidade de modo geral, né? Espalhou-se isso nas escolas, né? Em centros culturais, né? Que foram criados, né? Para justamente identificar até nas crianças, nos jovens, nos adultos, e essa veia cultural. Foi um negócio muito bacana. Eu acho que ali foi a semente mesmo da cultura, que até então, que eu saiba, posso estar falando, né? Coisa de 20 anos atrás. Coisa de 20 anos, eu não lembro se na gestão do João Costa havia alguma coisa, eu não trabalhei nessa gestão, então eu não lembro se havia alguma coisa na área cultural. O FETAEP. Festival de Teatro, né, de Amador Pinhais. A prefeitura fazia, se eu não me engano, junto com o coral Aquarela de Pinhais. Tinha o Laércio, eu lembro, tinha o Laércio, tinha o Val, o Márcio Moro, que inclusive ele faleceu e o nome foi dado uma sala ali na Casa Cultura, agora foi dado. E também o... esqueci o nome, meu Deus do céu. Ele está aqui, eu já lembro o nome do outro, que está até hoje aqui trabalhando na cultura. Mas deixa eu ler aqui o Delmar Paulo Morse. Planejamento, gerenciamento, controle e orçamento participativo são fundamentais para uma gestão eficiente e bem-sucedida. Bom debate, muito esclarecedor, oportuno. Parabéns, Chicão. És, sinceramente, um ex-aluno que faz orgulhoso como mestre educador. Muito obrigado pela deferência. Agradeço imensamente a deferência. O Rafael Galli, entrevistei aqui o advogado Rafael Galli ontem, que falou sobre a reforma trabalhista. Sim, muito boa a entrevista, muita repercussão muito boa. Meu amigo Joaquim de Paula, um grande abraço para você aí também. E seguindo, no campo social aí, o que você pode, quais os projetos da prefeitura, existia naquela época, que tipos de projetos que existiam naquela época no campo social? A área social, né, as coisas que eu me lembro, né, voltando aqui, né, no HD aqui, que às vezes falha, né, mas eu lembro que teve o projeto Voda Urbina. Esse projeto Voda Urbina dava oportunidade para não só senhoras, mas era mais voltado para as senhoras mesmo, oportunidade de oficinas de crochê, tricô, de artesanato, artes plásticas. Artes plásticas. Eu me lembro que a sede foi construída, inclusive, embaixo das arquibancadas, da escadaria, das arquibancadas do autódromo. Era um espaço grande. Era um espaço grande, bem interessante, amplo, né? Onde elas podiam fabricar e expor isso em diversas áreas também do município. Isso foi um negócio legal, porque deu ocupação a algumas senhoras que não tinham o que fazer. Uma atividade, alguma coisa assim. Hoje já tem o centro do idoso, e Pinhais, a coisa vem, evoluindo. A gente está falando aqui de uma semente que foi criada lá atrás, né? E a segunda gestão. Eu, às vezes, olho e penso... A gente foi tudo para fazer certas coisas ali. Porque a gente foi feito meio a unha. Porque não havia a quantidade de informações, eram outras, completamente diferentes. Né? Hoje você consegue tudo, uma resposta de uma pergunta tua acessando no Google. Né? Antes você tinha que quebrar a cabeça e ver como você ia fazer. Exato. Você tinha o projeto, mas você tinha que pensar como desenvolver, como capitalizar, se vai dar certo, se não vai dar certo. Você não tinha espelho para fazer aquilo.
era na unha mesmo, como se falou, né? E esses projetos da ação social, eu acho que foram bacanas. Uma coisa importante que eu lembrei agora foi o armazém comunitário. Uhum. Né? Isso O existe. armazém. Eu não sei Era se do existe lado aqui. da onde é o Bigolinha. Exato, do lado da prefeitura. Isso. Que dispunha de todos os itens de cesta básica e mais um pouco. Né? Uhum, sem dúvida. Era um mercado, né, comunitário com preços módicos mesmo, bem abaixo dos valores, como a gente vê hoje. Eu não sei se existe ainda aqui no município de Pinhais, mas em Curitiba existe, né, os armazéns comunitários, né, mercado comunitário. Foi criado... Eu não sei se existe hoje aqui em Pinhais, não sei se existe mesmo. Não. Eu também não tenho ideia. Quanto a isso, eu não tenho ideia. Então, no campo social, foi isso aí, então? Teve eu não sei se entra na área social, mas na minha concepção entra, que foi o relocamento daquelas famílias, né? Uhum. Para o conjunto Renato Bolilauri, que existe até hoje, até esses tempos eu li a respeito, está bem estruturadinho, já era. O Bolilauri está bem estruturadinho. Recebeu asfalto na gestão. Exatamente, eram famílias na época, eu me lembro que eram famílias que moravam, moradias graciosas, se não me engano o nome do lugar, irregular, aquilo ali, pelo que eu sei, posso estar falando besteira aqui, mas eu acredito que não, foi vendido por um grileiro há muitos anos atrás, na beira muitos assentamentos na beira de área de preservação ambiental. Então foi um parto para tirar essas famílias de lá, e você não podia chegar com o trator, não era assim que ia funcionar, não era essa a ideia, e jamais respeitar os direitos. Exatamente, você tinha que relocar essas famílias. Então houve uma batalha junto com o governo federal, a Comec, né, participou de toda essa investida, e foi construído o conjunto Renato Bolilauri, se não me engano, em 98 para 99, se não me engano. E essas famílias foram relocadas para esse conjunto. Casa de material, né, um conjunto com casinhas de material, 2 quartos, cozinha, banheiro, toda estruturadinha como é até hoje. Tá? Então isso foi bacana, porque eu acho que aí entra num aspecto social também, né? Que essas famílias não tinham, até por questão de autoestima. Sem dúvida. Né? Você ter o teu espacinho para morar com a tua família. Isso foi muito bacana. Eu participei desse estudo, dessa fase. Fomos visitar o conjunto, depois que as famílias foram relocadas. Eu me lembro disso. E antes disso, vocês trabalharam na elaboração de tudo isso? De tudo isso. É uma espécie aí ficaria uma esfera mais alta do prefeito com o governo federal, das parcerias. Né? Que mas parceria, estudo você participou? A gente participou, né? A gente participou também dessa empreitada. E foi um negócio muito bacana, né? Que a gente tirou as famílias numa área, um assentamento, né? Irregular, né? Que já vinha de décadas, e colocamos elas É que você está com a cabeça boa ainda. É a água. Então aqui o Joaquim de Paula fala, boa noite, meu amigo Chicão e convidado, Joaquim de Paula, aqui do município de Pinhais. Agora é o seguinte, nós falamos dos projetos realizados, algumas coisas, algumas ações e tal, e projetos que ficaram na gaveta, o que não foram realizados, aconteceu, houve projetos, e o porquê disso? Eu posso falar por mim, né, dos projetos que até então eu era apenas um assessor dentro de uma secretaria de governo, enfronhado dos assuntos, mas sem poder de decisão praticamente nenhum. Né? Quer dizer, apenas um assessor, não no lado desmerecedor da posição, mas sem ter o poder. Você não tinha o poder decisório. Exatamente, decisório de colocar ideias, a gente sempre dava, né, para melhoria daquilo que a gente via que era carente, né, no município. Mas quando eu pude realmente colocar isso em prática, que foi assumindo a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, né, no ano de 99, foi criado um conselho, né, de desenvolvimento econômico no município para que a gente tentasse nortear, sabe, esses projetos, né, dar essa identidade naquela esteira da identidade do município, né, que se falou lá no começo que era a ideia central da gestão Zico, no meu entendimento. Opa, tranquilo. Então, daquelas coisas que eu tinha em mente, que eu até havia começado a conversar, uma delas era tentar fazer no município de Pinhais um polo gastronômico,
Tentar criar isso em algum lugar, dar uma identidade para isso, como existe a Felicidade, como existe a Festa Uva lá em Colombo, dar uma identidade para o município na área gastronômica, atrair turistas de outras cidades para esse polo. Porque eu recebia muita visita, antes de assumir a secretaria, eu recebia muita visita de empresários, e dentre eles eu recebi empresários franqueadores do McDonald's, né? Na época no Burger King, eu acho que nem existia, mas era McDonald's, né? Franquia aqui no Brasil, e outras mais, né? que queriam se estabelecer aqui, restaurantes e tudo mais. Eu pensei, pô, por que não fazer um polo? Por que não tentar viabilizar isso? Eu pensei em Avenida Ilhaí, até na Camilo de Leles, tentar achar algum lugar para isso, Avenida Maringá, né? Então isso estava em criação, não foi tocado adiante porque não podemos, enfim, a gestão acabou ali, então a gente não pode tocar adiante. Outra coisa importante que eu comecei a conversar com algumas pessoas na época, que hoje também está bastante em voga, é a reciclagem do lixo, né? Já existia essa consciência por parte até do secretário, Jorge Grant, né? Que tinha toda essa preocupação ambiental. Já existia esse programa em Curitiba, que foi também um dos pioneiros, né? Eu lembro no governo João Costa, que o Jorge Grant já era secretário. Sim. Ele havia confeccionado, mandado fazer, enfim, criado uma ideia de sacos laranjados e sacos verdes. Um era para outro, eu lembro disso. Era um cara completamente engajado, né? Nessa questão ambiental, com uma cabeça muito boa para essa área, né? Infelizmente, eu não sei se existe hoje, estou por fora disso, mas na época a gente estava pensando em fazer uma usina. Tem a usina, tem a AREP, a Associação dos Recicladores de Pinhais, e tem também o transbordo, né? Fala que tem onde os caminhões pegam, levam, põem ali, enfim, pesam, vê a tonelada e tudo. Bacana, certo. Ainda bem que isso foi tocado adiante, porque já era uma ideia nossa. E também a construção de um polo industrial da minha área, né? Eu estou falando da minha área. Perfeito. Né? A gente estava com esse interesse e seria mais ou menos naquela região ali aqui, próximo, né? Na Avenida Maringá mesmo, do Bonacim. Né? A gente estava com umas ideias bastante interessantes com alguns empresários aí, para fazer um polo industrial mesmo, dentro do município de Pinhais, que, lógico, respeitasse as questões ambientais, né? O polo industrial que eu falo atinge também empresas, né? Não é só indústria poluente. Né? Mas o Zico não foi reeleito e esses projetos ficaram... Eu não sei que... Enfim, mas a satisfação grande, Chicão, independente de política, sabe? Porque eu quando vim para o município, eu não vim com cabeça de PDT ou PFL, que era na época, né? Eram os dois partidos. Exato. Que o Zico assumiu, ele ganhou com o PDT. E depois foi para o PFL. Daí, em 98, houve aquela debandada do PDT para o PFL. Isso. E do Fernando Henrique, do PSDB. Do PSDB é Fernando Henrique. Mas o PFL ia na esteira. Porque o PDT era um adversário político do PSDB. Mas eu nunca me envolvi nessas questões políticas diretamente de ideologia. Porque eu sempre achei isso muito pequeno. Eu acho que você tem que pensar no cidadão. Essas guerras políticas, de um desmerecer o outro, desfazer o que o outro fez, ou criticar o que o outro fez. Eu acho que uma coisa tem que estar, pegar tudo aquilo que foi feito de bom numa gestão anterior e tentar colocar em prática. Sabe? Mesmo que você fale o nome do anterior, não tem problema nenhum. Na minha concepção, não tem problema nenhum. Eu acho que o objetivo maior, até para essa questão desse mimimi todo, de política, que eu acho que muitas áreas no Brasil estão em decadência, né? Em fraco desenvolvimento, que deveriam estar em franco desenvolvimento, por questões políticas, de interesses, às vezes obscuros e tal. Eu acho que isso é totalmente errado. Eu acho que a gente tem que pensar no cidadão, na cidade, principalmente na pessoa, no cidadão, na cidadã, na criança. Se você teve uma ideia errada, por exemplo, o polo industrial, não, isso aí é errado, isso aí vai poluir, isso aí não sei o que, tudo bem, tira, não... Claro. Mas é uma ideia, eu acho que você tem que colaborar, né? Colaborar para o desenvolvimento do município, para ser autossustentável e ter um nome forte, ter um cidadão orgulhoso. Isso é bastante interessante, o ter orgulho. Eu moro em Pinhais. Né? Pô, Pinhais hoje está maravilhosa mesmo, concordo? Claro, a cidade mudou
200%. Mas isso tudo começou lá atrás. Ela veio sendo construída desde a primeira gestão. Exatamente. Então, não desmerecendo, evidentemente, o que os prefeitos fizeram desde lá para cá, independentemente disso. Erros e acertos, tudo é construído nessa base. Né? Então, né, aqui que eu vou te fazer uma pergunta, né? A sua visão sobre as 5 gestões que nós tivemos no município de Pinhais. Sim. Qual que é a tua visão das 5 gestões que nós tivemos aí no município de Pinhais? É difícil, né? Se você puder lembrar assim, a visão... Não, mas eu tenho mais ou menos uma ideia formada, porque embora eu tenha saído daqui em 2001, porque nós perdemos a eleição no ano 2000, né? Em 2001 o Cassiano assumiu a prefeitura, eu fiquei mais um tempo aqui, como eu falei anteriormente, tentando vender meu peixe, não é tentando conseguir uma boquinha, como dizem, não, é tentando passar minhas ideias adiante. Eu já tinha largado meu boné mesmo, eu já estava com outros projetos, mas eu queria... Você tinha feito um concurso no Banco Banco do Brasil, e passou, sim, né? Fui chamado, então eu larguei essa carreira política, digamos assim, e parti tocar minha vida. Mas nesse meio tempo eu queria pelo menos passar adiante as coisas que eu achava que eram relevantes aqui para o município. Né? Ideias que a gente teve lá atrás, com erros e acertos, e então, independente de quem fosse assumir e tudo mais. Mas falando da gestão, respondendo a tua pergunta, Chicão, eu vejo que o João Costa pegou a maior bomba que podia pegar na primeira gestão. Na primeira gestão, você pega um esqueleto, você tem que ter um quebra-cabeça, você tem que montar um município. Isso é verdade. E era um município que já vinha com aquilo que eu chamo de vícios de gestão, né? Porque era Piraquara. Até ontem era Piraquara. Daí, no dia 1º de janeiro de 92, virou Pinhais. Enfim, Piraquara, como tem áreas de mananciais, né? Mais áreas, inclusive, de preservação ambiental do próprio Pinhais, as empresas, né, vieram todas praticamente para Pinhais, 70%, 80% delas. Aqui era o Parque Industrial. Cidade Industrial de Piraquara. Mais ou menos isso que era conhecida Pinhais, né? Cidade Industrial de Piraquara. Então, nesse desmembramento, eu acho que Piraquara saiu no prejuízo em termos de repasses, né, orçamentários, geração de emprego. Ganhou royalties, mas pouca coisa. Ganhou, mas não, Pinhais teve um Ela ficou com um território bem maior. Bem maior, mas perdeu as indústrias. Perdeu a arrecadação. E Pinhais, um município sendo criado novo... 61 quilômetros quadrados. Exato. É o segundo menor município, que eu lembro, que eu estudei. Em território é o menor. É o segundo. Eu acho que tem uma cidadezinha lá no interior, lá, que era... Mas é coisa de metros, assim, de diferença. Tanto que a gente falava, a gente está um dos menores municípios do Paraná. E com esse desenvolvimento todo, com uma arrecadação grande, eu acho que na época, se não me engano, posso estar enganado, a arrecadação, o Pinhais ficava em 12º lugar no estado do Paraná. Eu não sei como está hoje. E sobre as gestões, assim, como você... Vamos voltar para a gestão. Eu acho que o João Costa, como eu falei, pegou a bomba, né? Que é você iniciar o município, tentar criar as secretarias, a divisão, né, de todo o setor. É um quebra-cabeça. Para resumir, eu acho que o João Costa montou, como até falei anteriormente, a espinha dorsal do município, da maneira dele, com o tempo que deu, da forma que deu na época. Eu acho que ele fez isso. O Zico, e esse eu posso falar, porque eu estive lá, eu trabalhei lá, eu acompanhei esses 4 anos lá, morando aqui, não indo dormir em Curitiba e vindo para trabalhar, fiquei aqui, acompanhei o desenvolvimento da cidade, e eu acho que foram muitas coisas boas, eu acho que houve um desenvolvimento muito grande no município, a modernização, informatização, uma modernização estrutural, vamos dizer assim. Eu acho que ele modernizou estruturalmente o município, com criação de ouvidoria, com essa participação do munícipe nessas audiências públicas, expondo as suas dificuldades, para poder mapear isso, né, e poder tomar soluções. Essas audiências, elas chamavam como? Era Prefeitura em Ação. Prefeitura em Pinhais em Ação? Pinhais em Ação era o slogan da Prefeitura em Ação. Da gestão. Prefeitura em Ação era o nome desse programa que era feito, né, nos bairros, né, em todos os bairros. Convidávamos a comunidade com antecedência, com carro de som, com divulgação, e os munícipes iam até uma escola, enfim, um espaço, né, cancha de esporte,
onde desce para abrigar a população. Isso foi feito no Veisópolis, Maria Antonieta, Vila Amélia, Vargem Grande, Vila Perneta, em todos os bairros de Então, a Pinhais. modernização estrutural, você acha que marcou? Marcou, foi a do semente. Eu acho que o Zico plantou, não digo o Zico, mas Sim, o governo, a gestão. A gestão plantou a semente, ou as sementes, que hoje a gente vê os frutos aí, né? Que as árvores crescidas e dando mais frutos ainda. Foi um negócio legal. Do Cassiano, eu não... Foi a terceira gestão. Foi a terceira gestão. Eu não tenho muita referência porque eu saí do município. Mas mesmo saindo do município, eu nunca perdi contato com os amigos, nunca perdi contato, eu nunca perdi o interesse em saber como estava, porque eu vim para cá com o interesse de ver isso aqui desenvolvido. E, olha, eu me sinto, não é da boca para fora, eu me sinto realmente honrado de ter participado à minha maneira, com a minha falta de experiência até na época, mas com muita vontade desse desenvolvimento todo. E eu acho que o Cassiano, ele pegou a bola da vez de você poder urbanizar a cidade de uma outra maneira, asfaltar, que era o que o pessoal queria, era um anseio da população. Aqui que você responde a pergunta do Gerbe, a usina de asfalto foi criada na gestão dele. Ele já tinha, né? Ele iniciou a pavimentação em Pinhais. Ele iniciou a pavimentação em Pinhais. Ele já tinha, o mote de campanha dele era justamente esse, que foi o calcanhar de Aquiles da gestão do Zico, na minha opinião, porque o foco principal era justamente esse, eu estou falando da gestão do Zico, era justamente essa de estruturar, modernizar, criar bases para você fazer um negócio. Não adianta você jogar o asfalto do pó. Você tinha que criar bases, você tinha que arrecadar, você tinha que criar, gerar empregos, fazer um monte de coisa. 4 anos, a gente hoje sabe que passa rápido. É muito difícil você realizar todas as obras no município em 4 anos. É muito difícil, principalmente quando se esbarra em questões políticas, que aconteceu também naquela gestão, como acontece em todas. E o Cassiano matou essa bola no peito, tem que dar os parabéns para ele, que ele realmente fez o que ele se propôs a fazer. Era campanha, era promessa de governo dele, na época, eu me lembro, que a gente trabalhou contra, né? Eu tinha que defender, né? Defender a reeleição do Zico, mas ele cumpriu uma promessa de campanha. E isso satisfez aquela população que estava insatisfeita com a gestão Zico, porque não via o asfalto na frente de casa, ou a aula de maneamento, aí gostou da gestão dele. Se não me engano, ele saiu para ser candidato a deputado, e daí assumiu o Mário Bonaldo, o Bonaldo, né? E o Luizão eu já conhecia, né? Foi a quarta gestão, quarta e quinta gestão, né? O Luizão, na época que eu trabalhei na prefeitura, na gestão do Zico, ele era vereador. Ele já tinha ideias bem evoluídas, assim, bem concretas sobre o desenvolvimento do município. Nós tínhamos conversas, assim, às vezes, em bastidores, e dava para perceber, né, uma posição bem firme do Luizão com relação a algumas ações que não eram tomadas ou que eram tomadas de forma errada. Graças a Deus, eu acho que caiu na mão dele, ele conseguiu, enfim, como é que eu vou te falar? Eu acho que ele aperfeiçoou aquilo que já existia. Tá? Eu acho que ele conseguiu aperfeiçoar aquilo que já existia, com o apoio do governo federal, tudo. Ele pegou a gestão, ele era PT, e pegou a gestão Lula, Dilma também, eu acho que foi nessa época, né? Então tinha essa facilidade de acesso também junto ao governo federal. Eu acho que ele se destacou muito na economia. Né? O município de Pinhais deu uma guinada que era... o projeto estava nos projetos lá de trás, por isso que eu falo que é uma satisfação muito grande ver que isso foi tocado adiante. Não é jogando louro em mim, não tem nada, mas foi uma ideia que foi plantada lá atrás e graças a Deus era uma ideia certa, né? Seja quem for que tocou isso adiante. Por exemplo, nesse campo socioeducacional, que eu acho que é o forte do Luizão, professor, né, de profissão, é o Instituto Federal do Paraná. Né? Sem dúvida, foi uma cartada. Uma cartada de mestre. Né? Agora, a gestão Marli Paulino, que é a atual gestão, eu vou ser honesto em afirmar que eu não tenho muita informação do que está acontecendo, mas eu sei que está havendo um desgaste político, né, da prefeita. Eu tenho acompanhado, claro, vira notícia, a gente acompanha, né, a gente torce para que ela faça uma boa gestão. Né, ela era também vereadora na época que eu trabalhei, na gestão Zico, ela era vereadora do município, né, ela, Luizão, enfim. Né, e a gente está torcendo para que ela faça um bom trabalho.
né, que até 2020, né, que encerra É, a gestão dela, ela consiga avaliar isso e, enfim, dar uma virada nesse jogo, né? legal. Então, Evandro, estamos chegando ao final do Passou programa. rápido. Passou bastante, Passou ó, estamos com 1h05. Olha aí. Então, deixo a palavra aberta para as suas considerações finais. Olha, eu primeiramente quero te agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui. Hoje foi um dia bastante corrido, para mim, particularmente, mas eu assumi o compromisso com o Luizão, falei, não, eu vou, porque eu acho... Chicão. Ô, Luizão, está pensando em mim. O Chicão, desculpa. Porque eu acho importante, em primeiro lugar, Chicão, a gente dar esse tipo de informação, acho que faz parte da cidadania, daquilo que a gente chama de cidadania. Você fazer com que o munícipe, o cidadão do município, né, ele saiba da sua história, ele saiba das suas origens, principalmente o pessoal mais novo, que não era, às vezes, nem nascido, era criança naquela época que eu trabalhei aqui. Então, é uma honra muito grande estar aqui falando sobre aquilo que eu vivi. Eu devo ter esquecido alguma coisa, com certeza, porque né, a memória de 20 anos já faz bastante tempo, mas acho que é muito importante. Esse teu canal é muito importante para que as pessoas saibam, não só do município. Ontem você entrevistou sobre, né, Reforma trabalhista, né, que não é uma coisa o voltada advogado só para o Rafael município, Galho né? de Piraquara. Então, esse tipo de informação é um programa relevante, de muita relevância, porque eu acho que dá voz também às pessoas que participam, né? E a gente passa esse recado a todos. Eu espero que as pessoas tenham gostado também, e aqueles que não sabiam ou ainda têm dúvidas aí, né? A gente está por aí. Ok. Tá bom? Eu agradeço muito Eu que agradeço. a tua participação, você ter atendido ao convite. Nós não nos víamos há bastante tempo, né? Mas eu achei muito bacana você relembrar tudo isso, né? E sem intenção política nenhuma, é apenas uma recapitulação um pouco da quase história. uma prestação de serviço. Você não desmereceu nenhuma das gestões, enfim, né? Então, eu agradeço muito, dou um abraço a todos vocês que nos acompanharam e até a próxima, ok? Obrigado. Valeu. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado.